Oi, pessoal, boa noite. Oi, amigos, amigas. Nós estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas e nós vamos falar hoje de um assunto que já foi abordado aqui há mais de 6 meses, mas depois de 6 meses, eu acho que nós temos muitas coisas a atualizar e acho que naquela época o nosso convidado, o Dr. José Galute Neto, nós estava começando a olhar para essa situação toda. São 6 meses que passaram, acho que a gente tem muita novidade para discutir. Foi uma das melhores entrevistas aqui do canal, e o que aconteceu foi que... Oi, Sérgio, boa noite. Esse inapto que vos fala não sabia na época salvar a entrevista, né? Então a brilhante entrevista do Galute não foi salva. Dessa vez eu vou me redimir do meu erro, né? E aí a gente vai poder depois ter a entrevista do Galute à disposição. Ives, como vai? Ju, boa noite. Regina, boa noite. Mônica, Nilda, boa noite. Duda, boa noite. Estamos esperando o Dr. José Galute Neto, acho que ele não entrou ainda. Oi, Sabine, como vai? Você está bem, né, Ives? Oi, Marlene, boa noite. Maria da Graça, boa noite. Estamos esperando daqui a pouquinho o Dr. José Galute. Lila, boa noite. Luci, boa noite, como vai? Cacá, como vai você, Cacá? Berta, boa noite, amigos. Olá. A Alessandra veio prestigiar o nosso querido Dr. Galute, né? Jujuba, com 13 anos, Jujuba, você vai aprender muita coisa hoje sobre vacina, tá? Uma delícia ter você aqui. Helena, boa noite. Marina, boa noite. Hoje eu trouxe um vinho, vocês vão me perdoar, porque eu estou brindando pela vitória do Biden. Estou felicíssimo aqui. Chegou o Dr. Galute. Cida, boa noite. Oi. Você tá bonito, não precisa pentear o cabelo. Arrumando o cabelo aqui. Você ainda tem cabelo para arrumar. Tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo bom. Galute, que legal ter aqui você. E olha, há 6 meses que eu me penitencio, eu ajoelho no feijão, porque foi a primeira live que nós fizemos e eu não sabia salvar. Então você tinha que voltar mesmo para a gente salvar essa sua entrevista, né? Agora os seus netos e bisnetos terão essa entrevista aqui. A gente esqueceu de salvar, né? Não, eu não sabia salvar, desculpe. Obrigado por você ter aceito. Olha, imagina, um prazer. Vou te apresentar o Dr. José Galute Neto, é diretor da unidade de vídeo EV e eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. É um colega extremamente querido, extremamente respeitado por todos. É raro a gente encontrar na nossa especialidade, na nossa prática, um cara que seja uma unanimidade. O Galute é uma unanimidade em termos de bem-querer e de valor científico dele. Então eu fico muito feliz de você ter vindo aqui. E aí eu vou fazer para você uma pergunta pessoal que eu faço para todo mundo, não se preocupe, né? Como é que você entrou na medicina e como é que você foi fazer psiquiatria? Você tem um avô médico? Você tem família médica? Tenho. Na verdade, eu tenho um avô que foi um médico inspirador, vamos dizer assim, né? Também foi aluno e professor da Faculdade de Medicina da USP, né? Ele não era psiquiatra, ele era ginecologista e obstetra, mas, sem dúvida, ele foi uma referência para a família, né? Ele foi o primeiro médico da família, depois tiveram outros. O irmão dele foi médico também, um primo que também foi um médico respeitado na época, né? E indiretamente isso acabou me influenciando. Meu pai não é médico, né?
Meu pai fez Getúlio Vargas, então eu não tive essa influência do meu pai, mas sim de ver os livros, de ver os estudos, as pesquisas que ele fazia, sem dúvida isso me influenciou. A psiquiatria em particular foi uma paixão à primeira vista, assim. Quando eu comecei a rodar no quarto, quinto ano, nos leitos de enfermaria em psiquiatria, eu percebi rapidamente que eu tinha uma habilidade com esse perfil de pacientes e um entusiasmo muito grande para descobrir e tentar entender o que se acontecia, o que se passava na mente humana, né? Então foi durante a graduação mesmo. Eu não entrei pensando em psiquiatria, eu pensei em infectologia, clínica médica, mas de cara não pensava em psiquiatria. Foi durante o internato mesmo, foi durante o quinto, sexto ano aí. Quem eu vi entrando aí para te assistir foi a Silvia Popovic, então entrando aí para te prestigiar. Um Silvia, prazer. eu vou perguntar para você uma coisa que tem nada a ver com a nossa, com o nosso tema hoje, mas é muito legal a gente poder aproveitar a tua presença aqui e desmistificar um pouquinho a eletroconvulsoterapia. Você é o chefe da eletroconvulsoterapia, você é o chefe da unidade de vídeo EG. A gente fala eletroconvulsoterapia, eletrochoque, os caras pensam no estranho no ninho, os caras pensam que nós somos aí os bandidos, né? Então, explica um pouco para as pessoas, aproveitar você aqui, né? Acho que você pode divulgar isso. O que é eletroconvulsoterapia, que tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Infelizmente, é, a eletroconvulsoterapia, ela é um tratamento médico, como qualquer outro, ela não é um tratamento farmacológico dentro da psiquiatria, a gente denomina ela como um tratamento biológico, né? Não é a única modalidade biológica de tratamento, existem outros tipos de terapias que a gente chama de neuroelétricas, tem a estimulação. As pessoas estão te ouvindo ou só eu que não estou te ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo o Galute ou não estão ouvindo a mim? Como é que é? Alguém nos ajuda aqui? Não. Sem som. Você está sem som. Volta, volta. Tá. Bom, a gente vai continuar daqui. O Galute vai estar voltando. Ele estava sem som mesmo. E a gente espera de novo o retorno dele. Ele estava falando de algo muito importante para vocês. Vivi, como vai? Patrícia, como vai? A gente estava falando daquilo que todo mundo chama de eletrochoque e que todo mundo fica extremamente contrariado quando ouve isso. E o Galute, melhor do que ninguém, pode nos dizer o quanto isso é uma técnica científica, o quanto isso não tem nada a ver com tortura, que é a história do estranho no ninho. E agora? Tá ouvindo? Boa. Boa. Desculpa, entrou uma ligação aqui, acho que deu algum bugzinho aqui. Vamos lá. Bom, eu vou retomar. Então, na verdade, a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, ela não é o único tipo de tratamento biológico em saúde mental. Mas ela ficou muito estigmatizada pela maneira como ela é representada nas artes, né? No cinema, nas novelas. E o Estranho no Ninho é, de fato, principalmente na América do Norte, um divisor de águas. Assim. O movimento antipsiquiátrico usou muito o impacto negativo que esse filme trouxe por ECT como mote para dizer que o ECT era um instrumento de tortura, era um instrumento de tratamento feito sobre
coerção, o que não é verdade, né? O que é verdade de tudo isso? A técnica do ECT, ela nem sempre foi como ela é hoje. Ela foi aprimorada ao longo do século passado, começo desse século, e hoje a gente realiza uma técnica muito mais moderna e segura do que se fazia na década de 50 aqui no Brasil, tá? Então, a ECT, ela é uma terapêutica que usa um estímulo elétrico para elicitar uma atividade elétrica cerebral crítica que libera uma série de neurotransmissores de maneira maciça. E essa liberação tem um efeito terapêutico. Esse efeito é notório, é comprovado cientificamente, e ele é muito expressivo em casos muito graves, como na depressão com risco de suicídio, na catatonia, na mania agitada, muito exasperada. O efeito terapêutico é dramático, né? Eu digo com frequência que a ECT, ela salva vidas, e quem trabalha em hospital sabe que isso é fato, né? O que mudou na técnica? Então, a técnica, ela no início era feita de maneira não modificada, que é sem anestesia, o que obviamente não é mais aceito e nem realizado, porque tem provocador, né? Então, hoje ela é feita com anestesia geral, no ambiente hospitalar, com o paciente monitorado o tempo todo, com anestesista, médico. É uma anestesia geral, de curta duração, dura 4, 5 minutos. O paciente não precisa nem ser entubado, né? O estímulo elétrico, que as pessoas ficam imaginando que demora horas, minutos, demora, na verdade, 5 segundos, né? Então, o procedimento todo não leva mais do que 20 minutos, tá? E o paciente não sente absolutamente nada durante o procedimento. Tem uma outra questão, que são os efeitos adversos ou colaterais. A ECT tem efeitos colaterais ou adversos? Tem. Como qualquer outra terapêutica na medicina tem. Remédios podem diminuir libido, podem engordar, podem dar hipotensão postural, arritmia cardíaca. A ECT, ela é segura, ela não confere riscos quando bem indicada, mas ela tem como principal efeito colateral um déficit de memória no período em que você está fazendo o procedimento. Esse déficit de memória é temporário e ele pode ser reduzido mudando parâmetros elétricos da maneira como você aplica. Então, o aparelho de ECT, ele permite que você controle a intensidade da carga, o comprimento da onda. E o que a gente faz hoje, em termos de pesquisa, é aprimorar esses parâmetros para entregar uma boa efetividade em termos de resposta, com o menor efeito colateral possível. Os grandes centros mundiais de psiquiatria, e o Instituto tem parceria com eles, o IPQ, o centro de Harvard, o centro da Columbia University, na Austrália, nós temos um convênio com esses centros, onde a gente compartilha informação de pesquisa para poder aprimorar o procedimento cada vez mais. Quer dizer, uma anestesia de amígdala, né? O cara acorda e vai embora para casa, não é isso? É um procedimento ambulatorial. Eu faço uma analogia com uma endoscopia, tá? É o mesmo período de uma endoscopia, de uma indução anestésica, de uma endoscopia, é rápido, indolor. Normalmente, tá aqui, o que as pessoas dizem quando elas melhoram, depois de uma depressão de 10, 20, 30 anos, que não responde, não melhoram, elas perguntam, Galute, por que ninguém me indicou isso antes? Isso é o que a gente mais costuma ouvir. Tá? Por que eu demorei tanto para fazer a ECT? É óbvio, e isso é importante ficar claro, que a ECT não é uma panaceia. Tá? Ela tem indicações claras e precisas. Não adianta indicar para qualquer coisa achando que vai funcionar, porque não é assim. E o seu serviço recebe gente do Brasil todo, não é verdade? Porque procedimento de ECT não se faz quase pelo Brasil, não é isso? O Brasil é muito carente em procedimento de ECT.
Alguns municípios proíbem o ECT por lei municipal, por uma questão ideológica, infelizmente, né? O Ministério da Saúde ainda não reconhece a remuneração do ECT para o SUS. Então, todo o procedimento que é feito no Instituto para que, entre aspas, SUS, na verdade, é uma gratuidade. O Instituto ele não recebe quando ele faz via SUS, gratuito. E a gente recebe paciente de todos os estados. Todos. A gente faz uma média de 25 a 30 ECTs por dia, todos os dias. E se abrisse mais horários, teríamos mais demanda. Tá? Alguns planos de saúde hoje cobrem, tá? O ECT não são todos, porque ele não está no rol de procedimentos da ANS, infelizmente. A gente está brigando para tentar colocar, mas a gente esbarra num movimento ideológico muito forte ainda no Ministério da Saúde. Tá? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, já vou antecipar. As aplicações, o ECT, a gente faz uma dose de ataque, que a gente chama de dose aguda, que são 12 aplicações, 2 a 3 vezes por semana. Então, por exemplo, segundas, quartas e sextas. Isso pode ser feito internado ou não, ou ambulatorialmente. E depois dessa fase aguda, o médico vai reavaliar e vai dizer, olha, houve uma melhora e a gente pode migrar para o tratamento farmacológico de novo ou fazer uma manutenção mensal ou bimestral com ECT, tá? Bom, legal explorar você, né? Você veio falar 2 em 1, não é isso? 2 em 1, vamos. E ECT eu 2 em 1, né? adoro. Escuta, você veio no dia 27 de maio de 2020. Né? Passaram-se 6 meses. Quando você esteve aqui, a gente tinha aproximadamente 27 mil mortes. A gente tem 6 meses depois, 165 mil mortes. O que aconteceu nesse período? Como é que você vê isso? A minha visão é muito simples, professor. É um descalabro o que nós estamos vendo, né? Não é aceitável do ponto de vista de qualquer natureza, ético, médico, que a gente tenha um número tão alto de mortos por milhão, né? Então, se a gente dividir o número de 162 mil mortes por milhão, é altíssimo, né? Das 10 maiores economias do mundo, ou seja, que teriam recursos financeiros para manejar a pandemia, o Brasil é a pior, né? É o pior controle da pandemia, ele é pior que os Estados Unidos, que tem 230 mil mortes, se não estou enganado. E o Brasil deixou de implementar, de fazer aquilo que ele podia fazer e que tem de melhor, que é usar um sistema único de saúde que, com todos os seus defeitos, tem na atenção primária uma série de qualidades que poderiam ter sido utilizadas para tentar manejar melhor essa epidemia, fazer rastreio de contato, fazer vacinação em massa, vacinação, testagem em massa, fazer isolamento dos rastreados. Então, a gente deixou de implementar uma série de medidas por falta de liderança. Basicamente, o que houve foi falta de liderança. Né? Todos os países que, de alguma maneira, não tiveram uma liderança sólida, baseada em ciência, e não é piegas repetir, a ciência tem que nortear, sim, a assistência em saúde durante uma pandemia. Todos os países que tiveram líderes negacionistas tiveram um desempenho pífio no combate à pandemia. Com um agravante, o Brasil, né? A gente está jogando um jogo que já foi jogado na Europa e na Ásia. Então, a gente já viu lá a primeira onda e ficou olhando e dizendo, será que vai chegar a primeira onda? Ah, não vai, é só uma gripe e tal. Nós estamos vendo a segunda onda e tem gente dizendo, mas não vai chegar, não, mas não é bem a segunda onda. Quer dizer, a negação, ela permanece. As pessoas ainda não se deram conta, os negacionistas, obviamente, da gravidade do que nós estamos vivendo. Eu perguntei para você da última vez,
E você foi muito elegante, porque eu quis até te perguntar sobre aquele Andrew Wakefield, aquele médico inglês de 1998, e você foi muito elegante, você não quis nem citar nomes. Mas vamos lá, como é que começa esse movimento vacina primeiro, antivacina depois? Como é que começa essa história? Eu vou tomar a liberdade hoje de perder a elegância, depois de 130 mil mortos a mais, a gente precisa rever, né, algumas posturas. E vou falar do Andrew Wakefield. Inclusive, eu separei um livro aqui para você, que eu sei que você gosta, que acabou de chegar em casa e foi lançado este ano, que é O Médico que Enganou o Mundo. Ah, que legal! É um jornalista, o Brian Deere é um jornalista de ciências bárbaro, e foi esse jornalista, ao longo de uma década, que desvendou todo o enredo por trás da fraude que envolveu o estudo do Andrew Wakefield. O livro, eu já comecei a dar uma folhada, o livro é bárbaro. Bom, mas vamos lá. Movimentos anti-vacina existem desde que a vacina foi inventada, né, no século XVIII. O que acontece é que esses movimentos eles se estruturam em maior ou menor grau de acordo com eventos epidêmicos, né, e de acordo com eventos eventualmente adversos relacionados à vacinação. Tá? Então, se a gente for falar na era moderna, né, pensando no século 20 e 21, o grande evento anti-vacina é a publicação do Wakefield, em 1998, que relaciona, num relato de caso de apenas 12 casos, que relaciona vacina contra sarampo com autismo, né? Essa relação, ela fica associada durante uma década, até 2000, até mais ou menos aí 98, 2000, 2008, quando o artigo é retratado, tá? Então levou 10 anos para o artigo ser retratado e para a fraude ser descoberta. E nesse período o estrago estava feito, né? Todo tipo de propaganda anti-vacina que poderia ter sido lançada foi lançada. Então, o movimento anti-vacina, ele trabalha na desconfiança. Quando você gera uma informação falsa ou equivocada, o impacto em termos de desconfiança, ele não é só grave, mas ele demora muito para ser contornado, né? Então, uma informação falsa, ela se propaga na velocidade da luz. E a informação real na velocidade de uma tartaruga, vamos dizer assim. Até você. Então, desconstruir isso é muito mais complexo e difícil. De forma que até hoje tem gente que acredita que vacina tem relação com autismo. Tá? Vamos colocar aqui em dados. Nós temos o estudo do Wakefield, que foi em 98, um estudo falso. Comprovadamente, ele inventou dados porque ele tinha um vínculo com uma indústria que estava produzindo um novo tipo de vacina e ele queria associar autismo àquele tipo de vacina para vender esse novo tipo de vacina. E Isso ficou advogado claro. também, não é? Ele ia levar uma grana de advogados que iam De processar as advogado. empresas. Né? Tanto é que ele perdeu o diploma de médico dele. Ele foi cassado, dada a gravidade da infração que ele cometeu. Bom, depois desse único estudo, hoje, em 2020, nós temos 160 estudos publicados negativos em relação a esta associação. Ou seja, mostrando que a associação autismo e vacinação, ou vacinação e autismo, ela não é real, ela é falaciosa. Tá? Então, com 160 estudos negativos versus um falso, supostamente positivo, tem gente que ainda propaga essa ideia de que vacina pode causar autismo. Tá?
Mas vamos um pouquinho mais a fundo, né? E mais antigamente, quais eram as crenças? Toda a crença anti-vacina, ela nasce de duas possibilidades, tá? Que tem uma base conspiracionista. Se você vai a fundo, todo movimento anti-vacina, em qualquer ponto da história, tem uma base de conspiração, tá? Ou a vacina causa algum dano que os médicos não querem revelar ou não querem que seja revelado, ou por trás da vacina tem alguém que ganha muito dinheiro com isso, entenda-se a indústria farmacêutica, né? E por isso eles precisam empurrar esse produto para a gente, né? Então, existe uma pressão para vender vacinas e, claro, como tem essa pressão para vender, eles escondem quando acontecem problemas com vacina, tá? Então, de novo, vamos desmistificar. Isto não é verdade. Isto não é verdade. E fica claro, o momento que nós estamos vivendo agora, apesar de trágico, ele é clássico porque ele repete aquilo que a gente viveu em outras pandemias. As pessoas reagem, tá, aqui, do mesmo jeito, né? Muito mais pela emoção do que pela razão. Nós estamos vendo, eu vou usar o exemplo brasileiro aqui, tá? Nós estamos vendo um boom de pesquisas contra vacinas, tá? No mundo todo, para a gente poder sair dessa pandemia de coronavírus. O grau de investimento financeiro que o mundo está fazendo é enorme, obviamente porque seguir na pandemia implica num prejuízo muito maior, né? Bom, as pessoas estão pondo dinheiro, as empresas, os altruístas, o Bill Gates, porque a gente precisa reduzir a mortalidade e sair dessa pandemia. Só para a gente ter uma ideia, não sei se as pessoas têm uma dimensão, nós temos hoje, isso é dados de 9 de novembro de 2020, em fase 1, 38 vacinas em pesquisa para Covid. Explica o que é fase 1 para as pessoas. Fase 1 são as pesquisas ainda embrionárias, em estudos em animais, para verificar se a vacina, quando aplicada no animal, no macaco ou no rato, promove reação do sistema imunológico desse animal contra o antígeno, contra o vírus. Tá? Em fase 2, nós temos 14 vacinas em processo de experimentação. O que é fase 2? Já em humanos, para verificar segurança num grupo pequeno, então estamos falando de dezenas de pacientes, para ver se a vacina é segura, se não tem nenhum efeito adverso grave. Então, passa da fase 1, vamos para a fase 2, é segura, vamos para a fase 3. Nós temos a fase 3, 11 vacinas de diferentes empresas em grandes ensaios clínicos de centenas a milhares de pessoas que vão receber ou a vacina ou o placebo para comparar se a vacina funciona ou não, qual é o grau dessa efetividade e se provoca algum efeito adverso que não tinha aparecido na fase 1. Hoje, vocês devem ter ouvido que hoje saiu a notícia da vacina da Pfizer, não sei se o professor ouviu, que é um estudo, saiu, é fase 3, é o resultado preliminar, mas já está em todas as manchetes, que a vacina, na primeira centena de pacientes, aproximadamente, conferiu 90% de efetividade, o que é maravilhoso. 90% de efetividade. E isto nos leva a um outro ponto já, né? Que quando a gente tem uma vacina muito efetiva, ela não só protege o indivíduo, mas ela protege a população. Por quê? Porque eu, vacinado, estou protegido, mas se ela é muito efetiva e eu, se tiver contato com o vírus, não permito que ele se multiplique, eu também não transmito para outras pessoas. Por quê? Porque tem vacinas que protegem só contra doenças graves, mas não contra transmissão.
Por exemplo, a vacina da tuberculose, a BCG, que a gente toma na primeira infância. A BCG protege contra as formas graves de tuberculose. Tuberculose miliar, tuberculose no sistema nervoso central, tuberculoses mais raras, vamos dizer assim. Mas não protege contra a forma pulmonar, né? Então eu posso ter contato com o bacilo e transmitir. Uma vacina muito efetiva, ela protege inclusive contra a transmissão. Então, quando eu me vacino, eu estou protegendo o próximo também, tá? Bom, então nós temos uma gama de vacinas. Nós temos aí 38 com 14, com 11 com 52, 6, mais 11. 63. Nós temos 63 vacinas sendo pesquisadas, tá? É um negócio fantástico, né? Mas no meio do caminho, como em qualquer pesquisa, acontecem percalços. A gente viu que uma ou outra vacina foi paralisada porque aconteceu um evento adverso. Não, o evento adverso quer dizer que a vacina causou mal? Não. O que a gente faz é investigar. A grande maioria dos eventos adversos não tem relação com vacina. E quando tem, são efeitos levíssimos. É simples, né? Que é a dor local, é febre, é um resfriado, é uma coisa fácil de resolver. Mas o movimento anti-vacina se vale destas fases também para usar esses elementos e dizer, ó, tá vendo? Morreu alguém que tomou a vacina. Então, alguém já disse que essa pessoa que morreu provavelmente tomou a vacina e não o placebo, por exemplo, e isso quer dizer que a vacina é perigosa, que a vacina não devia ser testada em humanos. Inclusive, esse tipo de desinformação vem da classe médica. Então, esse movimento, ele vai usando essas informações que vão aparecendo aqui e acolá para justificar essa teoria da conspiração, de que ou a vacina é perigosa ou ela serve a benefício de alguém que vai ganhar dinheiro com isso. Tá? Isso desde o início. É óbvio que existem outras coisas mais periféricas envolvidas. Então, tem questões religiosas? Tem. Tem questões religiosas em algumas culturas. Tem questões de natureza filosófica? Tem. Por exemplo, até onde vai a liberdade individual da pessoa de recusar uma vacina? E até onde vai o dever do Estado de obrigar alguém a se vacinar, considerando que se a gente não tiver um número mínimo de pessoas vacinadas, a gente não atinge a tal imunidade de rebanho e não sai da pandemia. São todas questões pertinentes, mas que são utilizadas como forma de gerar desconfiança. A palavra é desconfiança. A OMS, o ano passado, colocou a desconfiança nas vacinas como uma das 10 principais ameaças à humanidade. Por que ela não colocou, tá aqui, o movimento antivacina? Porque o movimento antivacina, ele não é uma categoria, ele é uma dimensão. Um médico que manda um áudio por WhatsApp gerando desconfiança de uma vacina, ele faz parte desse movimento antivacina, mesmo que ele não seja um extremista, um panfletário, um radical. Mas ele é um gerador de desconfiança. E a população vê no médico um elemento central na confiança para qualquer tipo de tratamento. Quando a classe médica imputa desconfiança num conhecimento científico consolidado, como é o da vacinação, estas pessoas estão se incluindo nessa dimensão do movimento antivacina, ao meu ver. Desculpa a resposta prolongada. Não. Aí você podia dizer para a gente o que é uma vacina? Quer dizer, a gente tem vírus atenuado, você tem um pedaço de RNA. O que é? Como é que se faz uma vacina? A vacina, você tem, na verdade, várias maneiras de produzir uma vacina, tá? De novo, eu sou psiquiatra e não sou vacinologista nem infectologista, mas de uma maneira bem didática, classicamente a gente tinha dois tipos de vacina. As vacinas com o vírus atenuado
Então, eu pego o vírus, enfraqueço ele no laboratório, de uma maneira que ele não se replique, não se reproduza, e que permita o nosso corpo, em contato com ele, produzir os anticorpos. Tá? Essa foi a origem da vacina contra a varíola. Uhum. Se fazia uma raspagem de lesões da varíola que acontecia nas tetas das vacas. Aliás, vacina vem de vaca, né? Uhum. A origem vem daí. De vacuna, né? Vacuna, exatamente. E por isso, esse raspado com o vírus atenuado produzia, protegia as pessoas contra a varíola. Você pode usar, então, o vírus atenuado, o vírus morto ou pedaços do vírus. Pedaços? Que pedaços? Proteínas, que são esses pedaços dos vírus, que sabidamente geram reação imunogênica, geram um ataque do nosso organismo a esse pedaço, e uma vez reconhecido esse pedaço como uma ameaça, quando o vírus entrar em contato com o corpo no futuro, ele ataca esse mesmo pedaço e mata o vírus. Hoje, a gente tem vacinas obviamente, mais modernas. Nós estamos vendo uma evolução da vacinologia. A gente tem vacinas de RNA. O que é isso? Você pega um vírus bobo, que não traz nenhum tipo de malefício, tá? E coloca dentro desse vírus bobo um pedaço do DNA ou do RNA do vírus, do coronavírus, que produz a proteína que gera a reação imunogênica. Uma vez que esse vírus entra no nosso corpo, ele vai produzir essa proteína do coronavírus como se fosse um coronavírus, sem ser um coronavírus, e o nosso organismo vai reconhecer, vai matar esse vírus bobo e vai guardar essa memória imunológica para quando entrar em contato com o coronavírus poder atacá-lo. Então, o campo da vacinologia, assim como do ECT, assim como da ciência, ele está em constante evolução. É mais ou menos isso. E só uma curiosidade, para lembrar, em 1904, quando houve a revolta da vacina, uma das crenças populares era que se as pessoas tomassem a vacina da varíola, como ela vinha originalmente e é real a história da vaca, quem tomasse poderia ficar com cara de vaca. Então, popularmente, é verdade, popularmente no Rio de Janeiro, além de toda a questão de você vacinar obrigatoriamente, nos grandes cortiços rolava a boca pequena que quem tomasse ia ficar com cara de vaca. Então, quer dizer, o movimento anti-vacina ele vai criando mitos para justificar a não vacinação. E coincidentemente, hoje, 9 de novembro, é aniversário da lei, eu anotei aqui para você, professor, da lei, onde é que está aqui? 1261, que foi assinada em 9 de novembro de 1904, que obrigava a vacinação contra a varíola e que deu origem à revolta da vacina. Tem duas perguntas aí para você. Se a vacina mexe com cariótipo através da mutação genética e se já teve uma mutação do vírus? Não. Então vamos lá. Primeira pergunta. Não, a vacina não mexe no nosso DNA. A vacina que envolve RNA e DNA, ela mexe no RNA, DNA do agente que a gente usa para produzir essa proteína que vai gerar a reação imunogênica. Então, é desse vírus bobinho que eu falei, que a gente muda o DNA para pôr um pedacinho do material genético do coronavírus. Ninguém mexe no nosso DNA. Nenhuma vacina, nem se aprovaria uma pesquisa que mexesse no DNA de um ser humano. Tá? Isso não está ainda, nós não estamos nesse ponto ainda de sofisticação. Então, isso não existe. O vírus o vírus muta a todo o tempo. A família dos coronavírus, que é uma família de vírus respiratórios, tradicionalmente é uma família de vírus mutante. Isso é preocupante? Sim e não. A preocupação sempre é de, bom, pode aparecer uma mutação mais grave? Obviamente, teoricamente pode,
mas os cientistas monitoram isso o tempo todo e já há mutações, e essas mutações não mostraram maior gravidade da doença. Então, podem ficar tranquilos. A nossa amiga Cacá Iaju, que é nossa colega psiquiatra, pergunta se quem teve Covid pode tomar vacina. Pode, não há contraindicação. Tá? Não há contraindicação. A gente já sabe se essa vacina confere imunidade por muito tempo, quer dizer, são várias, mas já tem essa discussão, por quanto tempo confere imunidade, quem pode tomar, quer dizer, criança de colo não pode tomar, velhinho, Exatamente. imunodeprimido não pode tomar? Essa questão é extremamente pertinente. Por quê? Nós estamos num rush, numa corrida para produzir a vacina. O que tem um lado positivo, as pessoas estão empenhadas, mas o que confere a necessidade de cuidados. Cuidados de que tipo? Da gente entender, primeiro, que a gente vai ter respostas nesse momento de curto prazo. A gente não vai ter todas as respostas. Então, quanto tempo de imunidade a vacina vai dar? A gente não sabe. A gente nem sabe quanto tempo de imunidade quem pegou o coronavírus tem, né? Imagina-se, pelo que a gente está vendo até agora, que seja uma imunidade mais duradoura. Ah, Galute, mas eu já vi um ou dois casos de reinfecção. Uhum. Tudo bem, mas nós temos 10 milhões de contaminados. Se fosse algo muito relevante, a gente estaria vendo muito mais casos, e não um ou dois. Então, isso provavelmente é a exceção, não é a regra. Agora, respondendo a tua pergunta, a gente não sabe ainda quanto tempo essa memória imunológica que a vacina gera vai durar. Pode ser que seja uma vacina, como, por exemplo, H1N1, que a gente tenha que refazer anualmente. Pode ser. Em relação a idosos e crianças, tá? A grande maioria desses estudos de fase 2 e 3 não está focado em crianças. A grande maioria está focada na população adulta, acima de 18 anos e até os idosos, ali 70 anos. Então, esse provavelmente vai ser o foco daqueles que serão vacinados, tá? Deve ter, veja, são inúmeras, deve ter uma ou outra que talvez estejam fazendo estudos em faixa etárias menores. Mas eu não acredito que se comece a vacinar criança sem que se tenham feito estudos controlados nessa população. Isso mostra o quê? Que hoje, gente, para a gente produzir uma vacina, o rigor científico e o crivo ao qual a pesquisa é submetida, eles são enormes. Para uma vacina ser aprovada, tem que passar por uma série de processos, de etapas, com um rigor enorme. Então, ninguém vai autorizar uma vacina em nenhum lugar do mundo minimamente coerente, sem que se cumpram todas as etapas. No Brasil, sem que isso passe pela Anvisa. A Anvisa é um órgão extremamente estruturado, organizado. O Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Então, ninguém vai autorizar uma vacina sem que haja plena segurança ou convicção de que ela não vai conferir risco para a nossa população. Tem uma outra população que para nós também é importante, porque não se testa droga nenhuma, etc., em grávidas, né? Grávida Sim. também a gente não sabe, né? Como é que vai ser vacina. E grávida é um grupo de risco para evolução grave de Covid, né? Bom, aí a pergunta vem, a gente não vai ter essas respostas. Como é que a gente vai ajudar? Existe uma maneira simples de todos nós ajudarmos essas pessoas que a gente não vai poder vacinar nesse momento. Por exemplo, os imunocomprometidos, pacientes com câncer, pacientes com HIV, pacientes com gestantes. Como é que nós vamos ajudar? Nos vacinando. Quanto mais gente tiver vacinada, indiretamente, nós vamos proteger essas pessoas. Porque a hora que a gente atingir uma cobertura vacinal de 80% a 90%, a gente chega na imunidade de rebanho, a epidemia cede e o vírus tende a parar de circular. Os casos vão sair. Ao passo que,
Se a gente ficar nessa conversa de eu não sou obrigado, eu tenho direito a não tomar, ou uma conversa até limitada do ponto de vista intelectual, que é, se você que quer se vacinar já está protegido, por que você está preocupado com quem não quer se vacinar? Né? Estou preocupado porque tem gente que quer e não pode. Essa é a questão. Né? Então, é a única maneira de a gente proteger essas pessoas. Tá? Outros grupos de risco, diabetes, hipertensos, vão poder ser vacinados. Eles estão incluídos nesses estudos controlados e randomizados. Tá? Tem uns outros colegas nossos que estão dizendo, sem se dar conta disso que você falou, da quantidade de esforço e de dinheiro que está sendo posto nisso. Os caras falam, não, mas uma vacina demora 4 ou 8 anos. Os caras estão soltando uma vacina em 1 ano. Como é que pode? Eu vou sim, desativar os comentários, assim você fica mais bonito. E aí? Tá bom. Como é que pode? Então, eu já vi várias coisas. Já vi também alguém que me mostrou o rótulo da Coronavac que disse, olha, está escrito que foi feito em abril. Como estava feito em abril? Os chineses fizeram os estudos de fase 1 e 2 nos meses de março, abril e maio. E publicaram esse estudo em junho. Tá certo? Fase 1 em animal, fase 2 em pequenos grupos. Para a vacina poder ser submetida à fase 1 e 2, é óbvio que ela precisava estar pronta. Né? Então, mas como é que nós vamos comprar uma vacina se a gente não sabe se ela funciona? Isso é uma questão de assumir riscos. Ninguém vai esperar a vacina estar pronta para daí ir ao mercado comprar. Por quê? Porque não vai ter. Todo mundo vai ter comprado. Todo mundo está assumindo o risco de que a humanidade vai acertar e que nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 vacinas funcionando. É simples isso. Bom, os trabalhos, quando você injeta dinheiro, porque fazer vacina, a complexidade são 2. Tecnológica, aliás, são 3. Tecnológica, e hoje nós temos tecnologia que a gente não tinha há 5, 10 anos atrás. 2, financeira, custa na casa de bilhões de dólares você produzir uma vacina. Não é barato. Né? Então, o contexto forja as pessoas a investirem em vacina. 3, você precisa ter grupos de pessoas que estejam disponíveis a se submeter às pesquisas. São todos voluntários. Tá certo? Ninguém está achando que é bonito ser voluntário, vou me voluntariar. Numa pesquisa tradicional, você, professor que faz pesquisa, e eu também, não é fácil arrumar candidatos para pesquisa. Né? As pessoas têm medo, eu sou cobaia, vem aquela crença da cobaia. Bom, hoje as pessoas estão se voluntariando. Alguns altruisticamente, outros também porque falam, bom, pelo menos eu dou sorte de garantir a minha vacina se eu cair no grupo caso e não no grupo controle. Então a gente tem uma conjuntura, né, de um momento de uma convergência de 3 elementos: tecnologia, financeiro e pessoas voluntárias, que promovem um contexto onde deu para acelerar. E não é a China que está acelerando. Todo mundo está acelerando. Né? Tentando cumprir os protocolos da maneira mais rígida possível. Tá? Mais rígida possível. Mas dá para acelerar, claro. Eu entendo essa preocupação do tempo, né? Mas hoje nós temos órgãos fiscalizadores para avaliar a segurança. A gente não tinha isso na década de 50, por exemplo, como a gente tem hoje. Né? E nós tivemos problemas na época. Então, aí, voltando ao evento de vacina, na época da vacina da polio, no famoso Cutter incidente de Cutter, aonde se soltou precocemente um lote de vacina dos Estados Unidos com o vírus atenuado, que não estava atenuado. Estava vivo. E 200 crianças foram contaminadas. Mas porque não houve o processo de controle de qualidade que hoje nós temos. E hoje nós temos esse controle em vários países. Não é num lugar só. Eu vou fazer uma pergunta, mas essa eu quero que você responda mais rápido, porque depois
eu quero falar para as pessoas do tremendo trabalho lindo que você fez no Acre, não foi no Acre, que você publicou agora. Isso eu quero destacar para as pessoas entenderem o trabalho lindo que você fez. Só citar, e aí você comenta, que o número de seguidores nas redes sociais aí é enorme. 31 milhões de pessoas, grupo antivacina no Facebook, 17 milhões de pessoas no YouTube, e 989 milhões de dólares que esse povo paga para. Quer dizer, as redes sociais são parceiras desses grupos? As redes sociais são parceiras à medida em que elas não, ainda não, mas vão começar, não rastreiam essas informações falsas e não avisam as pessoas de que é uma informação, pelo menos, duvidosa. Isso já vem acontecendo. Nós estamos vendo no Twitter, por exemplo, o presidente americano colocar informação falsa e ser avisado. Sim, elas colaboram. Um outro elemento que colabora, eu esqueci de falar rápido, é que a vacina ela é tão boa, que ela elimina o problema e as pessoas esquecem que essas doenças existem. Uhum. O que vai acontecer daqui a 100 anos é que as pessoas vão dizer, coronavírus? Mas nem me lembro dessa. Quem lembra de coronavírus aqui? Quem aqui vivo lembra? Não vai ter ninguém vivo para lembrar. E aí vão dizer, não vamos, essa vacina deve ter problema. Olha, morreu alguém lá em 2020 que tomou na fase de testes uma vacina de coronavírus. Então é perigosa. Então, a vacina, o conhecimento em vacina é um conhecimento consolidado. Ele é inquestionável o benefício que as vacinas trouxeram para a humanidade. Questionar a vacina é questionar paralelamente o mesmo questionamento se a Terra gira em torno do Sol ou se a Terra é elipsoide ou quadrada. É o mesmo nível de questionamento. Não há dúvidas. Claro, numa nova vacina, você tem que pesquisar. Mas as já conhecidas, não há dúvida do benefício que elas trazem. Nós estamos falando com o Dr. José Galute Neto, diretor da Unidade de Vídeo EG e ECT do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e que vai sair daqui e vai virar professor titular de imunologia depois dessa aula que você está dando para ele. Imagina. Escuta, como é que você começou a se interessar por isso? E fala para a gente desse trabalho lindo, que foi publicado agora, né? Seu, do Marquete, dos colegas. Conta essa história. Na verdade, o meu interesse nessa área, eu comecei a ler e a estudar exatamente por conta desse trabalho, né? Então, o que aconteceu foi que, em 2019, o Ministério da Saúde procurou o Instituto de Psiquiatria para elucidar uma série de reações adversas que vinham acontecendo em meninas no Acre, no estado do Acre, após terem tomado a vacina contra o vírus do HPV. E já havia a inclusão de médicos anti-vacina propagando a informação de que essas meninas estavam sequeladas da vacina contra o HPV. Elas tinham sequelas neurológicas, né? Um médico dizia que elas tinham que ser operadas, abrir a cabeça e operar, colocar o estente cerebral, e outro médico dizia que elas tinham que tomar ozônio, tá? Por sinal, é o mesmo grupo do ozônio do coronavírus aqui. É o mesmo pessoal, tá? Então, a gente já recebeu esses casos a pedido do Ministério com essa pressão, né? O movimento, eu não falei isso na primeira live, mas vou dizer aqui, a gente, então, recebeu esses casos do Acre para investigar. Esses casos vieram por ordem do ministro Mandetta, à época, de avião para São Paulo, para ficarem internados e serem investigados, fazer ressonância, eletroencefalograma, líquor, enfim. O que elas tinham? O que elas apresentavam? Elas apresentavam, na verdade, uma reação de estresse relacionada à imunização. Esse é o termo que a OMS preconiza. A imunização, ela pode ter reações adversas físicas, febre, dor, calafrio, e pode ter reação adversa psicológica. Alguém que toma vacina pode ficar com medo de ter algum problema ou daquilo causar algum mal e desenvolver algum sintoma de origem psicológica ou psicogênica. Então, essas meninas, elas desmaiavam e tinham algo
que se assemelhava a uma convulsão, mas cuja origem não era neurológica. Era pelo estresse da vacinação. Tem a ver tem a ver com a forma como a vacinação foi feita. Elas foram vacinadas em fila indiana, então uma desmaiou, a outra viu, desmaiou em seguida. Então a maneira como foi feita, elas não foram avisadas que elas iam ser vacinadas o dia, né? Apesar dos pais terem autorizado, elas foram pegas de surpresa. Houve uma contaminação por rede social. Então, os vídeos dessas convulsões foram parar no Facebook e isso viralizou. Então, meninas que não tiveram contato, mas viram o vídeo, começaram a desmaiar também. Então, isso teve uma propagação absurda, assim. Teve um efeito contágio. E aí, sim, as redes sociais foi um elemento propagador, sem dúvida. O que a gente mostrou é que foi uma reação adversa à vacinação, mas não à vacina, não ao que a gente injeta nas meninas. A vacina contra o HPV, ela é importantíssima, ela é segura, e saiu um estudo agora, no mês de outubro, uma corte sueca que acompanhou 1 milhão de meninas dos 13 aos 30 anos, nos últimos mais ou menos 8 anos, com 90% de redução de câncer de colo do útero no grupo que foi vacinado. Então é uma vacina bárbara. Bom, esse seu trabalho foi publicado agora, em outubro de 2020. Foi publicado em outubro, E o movimento anti-vacina, só para concluir o que eu ia falar, ele ligou para a gente, no meio da investigação, descobriram nosso telefone, e pediram para a gente encerrar a investigação, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, e eles tinham certeza que elas estavam sequeladas. Eles continuam ativos, eles vão montar agora, isso eu sei, por contatos com a promotoria do Acre, eles estão montando uma sociedade das crianças vítimas da vacina contra o HPV, a associação, e vão tentar, via ministérios conservadores, proibir a vacinação contra o HPV no Brasil. Isso ainda vai caminhar, nós vamos ouvir muito sobre isso ainda. Você falou dos negacionistas, mas esses caras também, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Isso é um comércio sujo, não é? Tem porque aí entra embutido o comércio, e até um ponto negativo do que a gente chama de terapias alternativas, que podem ser pesquisadas e devem ser para validá-las cientificamente, mas tem muita gente que não quer validar, mas quer ganhar dinheiro com isso, e se vale da crença da coisa natural, da coisa do glamour, né? Do glamour que um tratamento com uma terapêutica mais sofisticada, um ozônio, uma coisa mais... pode trazer a um leigo. E usam isso para ganhar dinheiro. Tem sim. Muita gente se aproveita disso para vender outros tratamentos alternativos no lugar da vacina, dizendo que vai ter o mesmo efeito. Tá. E esse pessoal está te incomodando muito ainda? Incomoda. Incomoda, nos ameaçam e ameaçam de processo, já desqualificaram o nosso estudo, já disseram que a gente tem conluio com o Bill Gates, que a gente recebeu dinheiro do Bill Gates, que o editor da revista Vaccine, onde a gente publicou, é dono de ação da Big Pharma. Já entramos na teoria conspiracionista do movimento. O movimento faz isso. Ele vai pegar, em vez de ele colocar uma evidência nova, científica, e refletir, ele, na verdade, refuta isso sem refletir e coloca qualquer evidência falsa a seu favor. Né? Por isso que talvez tenha algo na nossa área aí, né, de psicopatológico aí, em alguns membros deste grupo, talvez ideias prevalentes, além de uma fé, né, que pode haver para ganhar dinheiro, mas tem gente que acredita em algo que não é verdade. Se você tivesse levado o dinheiro do Bill Gates, você estava com suas crianças em Las Vegas agora, não estava? Eu não ia estar aqui, ó, no consultório, trabalhando, né?
Mas falaram. Escuta, você não se sentiu o verdadeiro Charcot vendo essas meninas tendo quadro epilético psicogênico? Você não voltou para as raízes da psiquiatria? A gente volta toda semana. Na verdade, a gente recebe esses quadros, não só relacionados à vacinação, mas semanalmente, né? Então, tem 10, 20 anos que a gente toda semana tem pelo menos 2 casos aí de eventos psicogênicos que remetem aos quadros descritos pelo Charcot. E que a gente leva muito a sério, porque são pacientes estigmatizados, mas que têm uma doença médica. E isso a gente faz questão, quando comunica o diagnóstico para essas famílias, principalmente para as meninas que vieram do Acre, que vinham sendo hostilizadas lá por conta disso. Ah, vocês estão fingindo, isso não é nada. A gente valida isso como uma doença médica, séria, mas que precisa receber o tratamento correto, né? Que é o tratamento psicológico, psicoterápico. E não ficar imputando a vacina uma sequela neurológica que não existe. Você tem mais 5 minutos só para perguntar o que algumas pessoas perguntaram? Tem mais 10, 15, tá? A nossa amiga, que foi nossa colega lá no IPQ, a Adriana Sávio, que é psicóloga, foi nossa colega lá no IPQ, ela deve ser comunista, porque ela quer saber essa vacina Sputnik, que a Argentina comprou. Você conhece essa vacina? A Sputnik, na verdade, veja, tá todo mundo correndo. Qual é a questão da Sputnik? Que gerou muita desconfiança. Essa foi a que gerou maior desconfiança na comunidade científica. Por quê? Porque ela foi precocemente divulgada como pronta para ser aplicada na população russa antes que se fizessem todas as etapas. Tá? E isso gerou desconfiança. Essa é a questão. Não é o processo como ela é feita, não é a maneira, mas aí sim, uma pressa sem cumprir todos os protocolos e requisitos. Então, eles soltaram um dado de que iriam começar a vacinar os russos antes do final da fase 2 e 3, com um número de pessoas muito pequeno vacinados, cuja resposta, a melhora, né, a imunidade, poderia ter ocorrido pelo acaso. Então, a gente não tinha ainda informação de segurança e de eficácia. A gente não solta a vacina assim. Tá. Então, essa é a grande questão. Então, para dizer que é segura, a Sputnik vai ter que passar por todo esse processo. Você estava aqui outro dia, quando a Natália Pasternak estava aí, inclusive, manda um abraço para você, te reconhece bastante, né? Ela falou de que daqui a pouquinho a gente tem outro vírus, é isso? Sim. Na verdade, então, essa é uma outra teoria. O conjunto atual é maravilhoso para psiquiatras, né? Então, é um vírus chinês e a vacina chinesa. Juntou a fome com a vontade de comer para os conspiracionistas. Bom, por que isto? Porque, na verdade, a eclosão de novos vírus, ela está ligada a questões ambientais. À medida que o homem vai se aproximando da natureza, destruindo a rede que a gente tem de floresta, de vegetação, ele vai entrando em contato com novos vírus, com cepas de vírus, espécies que até então estavam lá, mas estavam em outros hospedeiros. E a China devastou muito, a China cresceu muito nos últimos 20, 30 anos. Né? Eu costumo dizer que a Amazônia é um grande foco de possíveis novos vírus. Pantanal, nós estamos devastando, e não é improvável que um próximo coronavírus surja no Brasil. E não porque o brasileiro vai criar o vírus no laboratório para fazer a nossa economia prosperar, mas porque existe uma relação direta entre meio ambiente e vírus, meio ambiente e infecção humana por vírus. A gente já sabe disso. A gente viu isso no Ebola. Né? E muito da evolução da vacinologia vem dessas pesquisas do Ebola. Então, isso vai acontecer. É questão de tempo. Né? Mas existe já uma força-tarefa da OMS que monitora novos vírus o tempo todo. O tempo todo. Então, os cientistas estão alerta o tempo todo. Né? E isso requer investimento, trabalho, mas mais do que isso, as pessoas têm que reconhecer
a importância e a relevância da ciência, né? E não questionar a ciência no que ela tem de mais sagrado, que é o método, que é a idoneidade dos pesquisadores. Então, dar crédito à ciência e não questioná-la quando ela é feita de maneira séria. Galute, é um prazer ser seu amigo, viu? Porque eu me sinto seu amigo e brilhante o que você fez, viu? A gente depois vai ver os comentários, a explanação brilhante, clara. Nem parece que você é psiquiatra, pô. Psiquiatra tem dificuldade. Eu peço desculpas. Hoje eu me alonguei um pouquinho mais nas respostas, mais do que na outra vez, mas foi por, na verdade, a ansiedade de querer passar o maior conteúdo possível. Eu sei que o nosso tempo é restrito, né? Mas eu imagino que depois de 6 meses, muitas dúvidas devem estar pairando aí. E também me coloco à disposição aí, quem quiser mandar mensagem, tem o meu Instagram, Aí. eu respondo à vontade, tenho estudado, sugiro a leitura do livro do Wakefield, perguntaram aqui, então The Doctor Who Fooled the World, tá? De novo, essa é uma boa indicação, foi lançado esse ano. Tem esta aqui que você vai adorar, que saiu esse ano também, acabou de sair, que é falando especificamente da construção do movimento antivacina, né? O movimento ele tem fases, né? A fase inicial, a fase do século XX, 19 e 20. Então, mas eu acho que o conceito mais importante é entender que ele não é categorial, ele é uma dimensão. Quando você começa a desconfiar da vacina e a propagar essa desconfiança sem ter embasamento, você começa a fazer parte do movimento anti-vacina sem perceber. Cara, vai lá, você tem 3 crianças, não tem? Eu tenho 3 crianças e uma esposa maravilhosa que dá conta dos 3 e que eu tenho que agradecer porque hoje ela deixou de ir à aula dela de balé para poder tomar conta das crianças, para poder estar aqui falando com você. Super. Olha, um beijão para você, cara. Você é grande, viu? Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. As pessoas devem escrever para você. Um abração. Um abração, professor. Tchau. Tchau, tchau.